Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto. Que bom que a gente pode estar juntos, né? E hoje, que legal que a gente está num local diferente do que a gente tem feito nos últimos programas. A gente sempre vai de encontro ao nosso entrevistado, tá? Nós não temos um estúdio fixo e isso é proposital, para que a gente tenha sempre um ambiente diferente para você que acompanha o nosso programa, tanto na televisão, no canal aberto, canal fechado, quanto no meu canal de YouTube. A gente busca lugares diferentes. E hoje a gente veio num lugar muito especial, que todo criciumense e todo catarinense do Sul gosta. Hoje nós vamos falar de futebol. Mas não é dados técnicos, não é números de um time de futebol, não. Bom, nós estamos na casa do maior time de Santa Catarina. Estamos na casa do time que tem a maior torcida de Santa Catarina. Nós estamos na casa do campeão catarinense de 2023. Não no estádio Heriberto Wilson, estamos no Centro de Treinamento Santenano Geloni, o CT do Criciúma, que é um CT invejável para muita gente, né? São poucos clubes no futebol do Brasil que tem um centro de treinamentos como tem o Criciúma Esporte Clube. Aliás, são poucos times de futebol no Brasil que tem uma estrutura como tem o Criciúma Esporte Clube. Bom, mas o nosso programa tem o objetivo, o propósito de ouvir histórias, ouvir vencedores, testemunhos de vida, testemunhos de profissional, testemunhos de vida, testemunhos, histórias bonitas de pessoas que venceram na vida. E eu vou conversar hoje com um jogador de futebol que saiu daqui. Na época não tinha o CT, né? Mas saiu do Criciúma Esporte Clube, que eu conheci lá em 2004, 2005. E eu me lembro perfeitamente até hoje que no primeiro jogo que eu fiz e vi ele jogar, eu disse, olha, é cheque visado, é dinheiro em caixa. E depois, logo que ele voltou da Copa São Paulo, em 2005, ele jogou no time profissional pouco tempo e já foi embora para a Itália. Bom, então vocês já sabem de quem eu estou falando. Jogador que vestiu a camisa da seleção italiana, catarinense aqui do Sul, né? Filho de Lauro Miller, e foi jogar na seleção italiana. E realizou o seu sonho, seu desejo de voltar para casa. Aí dispensa apresentações, né? Estou aqui com o Éder, atacante do Criciúma, que voltou para casa. Hoje é um dos destaques do time do Criciúma, esteve por duas temporadas no São Paulo e veio para o Criciúma. Éder, obrigado por receber a gente aqui, né, na Casa do Tigre. Obrigado a Celso e todo o pessoal da assessoria de imprensa, a direção do Criciúma, que nos permitiu que a gente pudesse realizar essa entrevista para contar um pouco da sua história, que antes de você já está pronto para treinar, daqui a pouco tem treinamento. Mas muito obrigado por receber a gente e nos conceder essa entrevista para conhecer um pouco mais da tua história, Éder. Obrigado, viu? Dante, primeiramente eu que agradeço por esse convite e fico muito feliz de receber vocês aqui na nossa casa, né? A casa do nosso Tigre, do campeão catarinense 2023. E, então, fico muito feliz por esse convite, para nós trocar uma ideia, bater um papo. E você sabe o carinho que eu tenho por você, como você falou mesmo agora na apresentação, desde 2004, quando você acompanhou nós lá na Taça São Paulo, a volta aqui pro profissional, quando eu cheguei em 2005, tive a felicidade de ser campeão catarinense em 2005, depois fiz os jogos da Série B até metade do ano, onde depois eu fui vendido e com muita felicidade hoje estou novamente aqui nesse CT que na época já tinha, mas não tinha apenas um campo e não tinha toda essa estrutura, né? A gente treinava em giro por Criciúma, em outros campos, e nós tinha só, quando assim, o último período que eu fiquei aqui, nós tinha só esse campo principal aqui, e hoje eu voltei, como você falou, com uma estrutura que é de invejar não só os times da Série B, mas eu acho que até da Série A do Brasileirão e de todo o nosso Brasil. É verdade, é verdade. Eu até não me lembrava que já tinha aqui esse espaço, mas na verdade, esse espaço realmente foi adquirido ou conquistado pelo Criciúma realmente há muitos anos. Eu não sabia que já tinha um campo de treinamento. Tinha um campo. Até então, na época que eu acho que ali por 2004, a metade, onde alguns italianos estiveram aqui e me viram jogando, foi até num amistoso entre o Sub-17, na época, o juvenil, junto com o profissional, e foram aqui onde os primeiros italianos me viram depois que vieram para me comprar definitivamente. Ah, foi assim, então foi começou assim, essa história de amor lá dos italianos, né?
O Éder, eu falei aqui, filho de Lauro Miller. Você nasceu mesmo em Lauro Miller? Nasci em Lauro Miller e comecei toda a minha trajetória em Lauro Miller muito no futebol de salão, Dante. Comecei com acho que 5, 6 anos de futebol de salão e fui até com 13 anos, onde com 13 eu participei de um moleque bom de bola, que na época tinha, entre as escolas, e onde chamou a atenção do Criciúma e do Figueirense. Na época ligaram pro meu pai, o pessoal do Figueirense, e o meu pai pegou e falou, não, vamos levar ele no Criciúma, que nós somos aqui, somos da região, sou de Lauro Miller, e lá, como a gente sabe muito bem, nossa região aqui é muito fanática pelo Criciúma, e graças a Deus cheguei aqui com 13 para 14 anos e tudo deu certo. Que bom, né? Sou o pai do Éder, que é o seu Eloy, né? Seu Eloy. O Eloy, que eu entrevistei quando ele chegou, quando foi na noite de autógrafos do Éder, lá na loja Tigre Manicos, eu conversei com o seu Eloy. Mas eu quero agradecer um presente que eu ganhei, porque eu há muito tempo que eu queria essa camisa. Eu já tinha cantado uns 20 aí para me dar essa camisa de presente, que eu queria ganhar de presente. E eu já tive várias camisas do Criciúma, mas aí onde eu vou, eu acabo presenteando. Mas essa aqui não, vai ficar comigo. E essa aqui eu vou usar sim, né? Vou usar. E o Éder me deu de presente no dia que nós nos encontramos lá na noite de autógrafos. O Éder disse, ó, vou te dar uma camisa minha. Eu falei, não, mas eu quero com o teu número certinho. E aí o Éder me entregou hoje a camisa. Essa aqui é minha. Não me peçam, porque essa aqui é minha, que eu vou usar. É linda essa camisa, linda né? Essa camisa. Essa é a La Penharol, né? E é uma camisa linda, linda, linda. Caiu no gosto. Bom, eu estava falando pro Éder aqui que não tem como ter camisa do Criciúma feia. Não... Olha, tem que caprichar muito para fazer uma camisa feia do Criciúma, porque as cores são sensacionais. Está aqui o número do craque, né? 23 é o número que o Éder usa e eu quero agradecer. Obrigado pelo presente, te agradeço, você, o Criciúma, enfim. Muito obrigado, porque essa aqui eu vou usar mesmo. Ficou linda essa camisa, né, Éder? Com o maior carinho, Dante, como a gente falou lá na minha apresentação, que eu ia presentear você. E hoje, depois dessa correria que acabou o Catarinense, estamos aqui novamente. Muito feliz de te presentear com essa camisa linda. E como você mesmo falou, né? É difícil fazer uma camisa do nosso Tigre feia, né? Todas, primeira, segunda, terceira, qual sempre for, são sempre lindas. Eu até vim aqui para o CT e trouxe no carro uma camisa da seleção italiana, que eu já tenho faz alguns anos. E uma camisa linda, né, da Itália, como eu também sou neto de italiano, imagine, né? E vibrei quando o Éder jogou na seleção italiana. E como fã do Éder também, né, dessa trajetória linda do Éder, eu guardei essa camisa para trazer aqui para ele autografar. Acabei esquecendo lá no carro, mas depois eu vou levar para entregar e o Celso providencia para ele dar um autógrafo na seleção italiana. Bom, daqui a pouco a gente chega na seleção italiana, mas o Éder, você chegou no Criciúma então com 13, 14 anos? Era juvenil, é isso? 13 para 14 anos, é. Era juvenil, né? Entrando no juvenil ali na época, isso, é. Hoje não tem mais, hoje é sub-15, sub-13. Hoje é sub-15, sub-13, sub-17, mudou um pouco, E aí eu me lembro que a Copa São Paulo que eu fiz contigo foi em 2005, né? Janeiro de 2005, né? Janeiro de 2005, foi. Foi lá em Jundiaí, lembra? Em Jundiaí. Eu me lembro, inclusive, que o Criciúma passou pela primeira fase, era um grupo difícil. Difícil. Era difícil. Aquele time era muito bom, né, Éder? Era muito bom. Era o Zé Carlos, o goleiro. O Zé Carlos, goleiro. Carlos, o Ramon, lateral. O Carlinhos. O Leandro Melo. O Serjão, o Leandro Melo. Volante. Muitos que depois chegaram, né, depois em 2005, né, quando a gente subiu, depois muitos subiram pro profissional, né? Aquela nossa equipe, a gente foi campeão juniores, né? Aqui em 2004, chegamos nas finais. Chegamos na final em 2003, fomos campeão em 2004, então um time que nossa base era forte. Era bom, no ataque era você e o Danilo, né? Eu e o Danilo, isso. O Danilo, infelizmente, teve um azar muito grande, que ele teve uma lesão séria de joelho, séria, né? Sim, aí operou, não deu certo, teve que operar de novo, e aí não teve jeito, não seguiu. E fazia gol pra caramba. Fazia gol, também, cara, né? muito bom. Conversei com ele outro dia atrás, ele me mandou uma mensagem, e é um menino também da nossa região, né? Que é da Içara. Não vi mais ele, nunca mais encontrei o Danilo. Conversei com ele um tempo atrás, a gente marcou uma janta aí uns 2 meses atrás daquela nossa base. Tem uns 30, 35 meninos, então foi muito legal rever todos os nossos amigos aí que passamos juntos um bom período aqui da nossa juventude. Que show, né, gente? Era um time muito bom. O Criciúma jogou a primeira fase em Jundiaí, passou. Foi para a segunda fase em Louveira, lembra? Louveira, contra sim. o Campinas, o time do Careca. O Careca. Aí foi 0x0 e ganhamos os pênaltis, Ganhamos os pênaltis, passamos e depois caímos na terceira fase, né? Na terceira fase contra o Comercial em Ribeirão Preto. Comercial em Ribeirão Preto, que fizemos um bom jogo, mas depois
Que lá foi o seguinte, né? Eu me lembro, inclusive, na véspera, estava eu, você e mais acho que uns 2 meninos, e ficamos na frente do hotel lá numa outra cidade, próximo lá de Ribeirão Preto, que eu tinha aquele, jogavam, acho que é o rock no gelo, alguma coisa assim, eu esqueci o nome da Corderópolis, não sei, ficamos numa cidade lá próxima, ficamos conversando um tempão lá fora, o Éder e mais alguns. Acho que o Zé Carlos estava também, o Zé. E aí o seguinte, quando eu vi aquele time do... Você lembra que o estádio estava lotado? Estava lotado. Tinha 20 mil pessoas casa cheia, lotado. Meu Deus, aí eu me lembro que quando eu vi aquele time cheio de baixinho, eu falei assim, o Criciúma vai triturar esse time aí. Tudo pequenininho, Tudo pequenininho, uma correria, eu lembro, quando começamos o jogo. Fizeram uma correria, fizeram 2-0. Fizeram 2-0, eu lembro. Aí quando o Criciúma acordou, foi pra cima. E não conseguimos, e, olha, né? A bola não entrava, não tinha jeito. E aí fizeram um gol, né? Fizemos gol, foi. E terminou 2-1. Foi 2-1. E aí o Criciúma caiu na terceira fase. Não era time para cair ali, não. Não era time para cair, verdade. Mas final, são competições curtas, que às vezes o detalhe às vezes faz a diferença, né? E como você falou, começamos talvez não do jeito que gostaríamos, e depois para correr atrás ficou difícil, mas é aquele time diferenciado. Bom. Eu achei até na época, eu falei assim, puxa, eu acho que o Criciúma achou que o jogo estava ganho. Eu imaginei, porque o time estava tão bem, tão bem. Mas é como você disse, competição curta, você dá uma coisinha de nada, titubeou, eles fizeram 2-0 e depois só deu o Criciúma o jogo todo. Né? Sim, só deu nós o jogo. E a torcida apoiando todo, né? e demais o time deles. Uma competição desse nível é competição curta, é como uma Copa do Mundo, é como às vezes a gente fala do nosso Brasil, que todo a gente quer que ganhe, mas chega lá na Copa do Mundo, se tu não estiver bem naqueles, são apenas 7 jogos, né? Então tem que estar tem que estar bem. E ali eu acho que caímos fora, como mesmo você falou. Talvez o time merecia mais, mas começamos o jogo mal e deixamos para trás um título que seria muito importante e ia coroar aquela equipe que era uma equipe muito bem formada. Era o Gonzaga? Era o Gonzaga Milioli. Era muito bem formada. E era a minha segunda Taça São Paulo, né? Eu tinha ido com apenas quando eu cheguei com 16 anos, o Gonzaga já tinha me levado para a primeira Taça São Paulo. Eu joguei menos a primeira, né? Eu acho que a segunda que você participou foi um pouco mais protagonista, mas a primeira tive a oportunidade, jogamos contra São Paulo, jogamos com outros times. Não fomos tão bem quanto nessa que você participou, mas eu acho que fiz 2 Taças São Paulo que valeu muito a pena para o meu crescimento. O currículo, é verdade. Bom, aí terminou a Copa São Paulo, você veio e já foi pro profissional, né, Eder? Já foi, eu, antes de ir, eu já vinha treinando em 2004 com o profissional, né? Fiz os jogos ali onde o Criciúma já não vinha muito bem, e aí o Lorissandro, nos últimos jogos, me colocou, né? A convocação lá, eu acho que foi contra o Palmeiras lá, e contra o Curitiba em casa, que eu entrei também no último jogo do Brasileirão. E depois, quando eu voltei lá da São Paulo, era o Barbieri, né? O treinador. Chegamos, já subi um profissional, e ali onde, primeiro jogo em casa, ele já me colocou titular contra o Joinville, que foi meu primeiro gol, né? Já fez gol na estreia ali, com ele, né? No ano que o Criciúma foi campeão, 2005. 2005 fomos campeão. Lá em Ibirama. Joguei a primeira final em casa contra o Ibirama, a segunda lá não fui, porque eu tinha sido convocado para a seleção sub-17, para um torneio no Chile, e não consegui fazer a última final lá. Eu só lembro que os meninos, o Douglas me ligando, todo mundo em cima do carro de bombeiro, que infelizmente eu não pude viver. E graças a Deus vivi agora em 2023. Verdade, Deus reservando esses momentos especiais. Né? Verdade. Eu me lembro que eu lembrei agora, na final do Campeonato Catarinense agora contra o Brusque, eu me lembrei da final lá de Ibirama, porque lá em Brusque eu cheguei na sexta-feira, véspera do jogo, né? Foi no sábado a decisão agora. E aí eu já vi muitas pessoas vendendo faixa. Brusque campeão 2023. Essa história eu já conheço. Que lá em Ibirama, no dia do jogo, eu saí de manhã com outro colega e fui dar uma volta na cidade. A gente dormiu lá. E aí estavam vendendo faixa de Atlético de Ibirama campeão catarinense 2005. Falei, quanto é essa faixa? O cara falou, paguei do meu bolso, peguei a faixa e levei lá pro Barbieri. E aquilo rendeu no vestiário. Isso dá mais força, né? E eu lembro que aquele período ali, o Atlético de Ibirama era um time, acho que era o Mauro Ovelha, se não me engano, o treinador, naquela época. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que era um time muito bem formado. E em casa foi 0-0, né? Primeira final, se não me engano. Porque eles jogavam pelo empate lá. Pelo empate, 0-0. Então, quando levamos pra lá, tem essa coisa que todo mundo achava que eles iam, como empataram aqui em Criciúma. O empate era deles, né? O empate lá era deles, e todo mundo achando já que ia ser um jogo pra eles, né? Na cabeça deles que ia ser mais fácil. Mas graças a Deus o Wagner Carioca ali
bate, achamos o gol e o Roberto pegou tudo. O Roberto pegou tudo. O Wagner Carioca fez o gol, a torcida do Criciúma invadiu Ibirama, verdade. Foi uma loucura. Foi muito legal. Bom, aí você jogou, eu até achei que você tivesse saído para a Itália no estadual, mas você jogou um pedaço do Campeonato Brasileiro. Não, então. eu joguei um pedaço do Campeonato Brasileiro, acho que até, se eu não me engano, até junho, ou até julho, um dos últimos jogos, eu acho, em casa contra o São Raimundo, que eu acho que a gente ganhou de 2-0, foi um gol meu e um gol do Douglas. Aí eu acho que ali, naquele período ali, foi onde que o Moacir tinha acertado, né, a minha venda, e eu fiquei mais um período e eu acho que eu fui embora que eu fui lá para a Itália para acertar tudo, que daí eu acho que foi setembro ou outubro, né? Não tenho muito bem a lembrança, mas mais ou menos foi assim, mas fiz alguns jogos da Série B ainda daquele ano. Você lembra quantos gols você fez no profissional em 2005 ou não? Eu acho que o meu primeiro, entre o Catarinense e a Série B, se eu não me engano, foram 7 ou 8, uma coisa assim. Uma boa média, uma coisa assim. Uma boa média. O primeiro ano, né, menino, tudo, tinha 17 anos, recém-subido, vamos dizer assim, verdade. Né? Aí o Éder, aí você foi, qual foi o seu primeiro time na Itália? Foi para a segunda divisão? Não, para a primeira. Já foi na primeira, Já foi para a primeira, foi para o Empoli, que na época, né, quando eu fui, na primeira passagem que aqueles italianos que me viram aqui, eu fui para o Lecce, né, fazer aí o stage que o presidente Moacir me liberou para fazer o stage de ficar um mês lá. E esse diretor que depois queria me comprar, que o Moacir falou, não, deixa ele voltar para fazer aqui o Catarinense e uma Série B. Depois eu vendo, ele tinha ido para a Fiorentina. E depois, quando aqui na época da Série B, que ele veio ver os jogos aqui, que ele queria me levar para a Fiorentina, veio o pessoal do Empoli, mais forte, e ofereceu um pouco mais para o Moacir, e o Moacir acabou me vendendo para o Empoli. O Empoli estava na Série A do italiano. Lembro que meus primeiros anos lá de adaptação, indo para os jogos e tal, mas tive a oportunidade de 2005 até 2008, quando eu fiquei no Empoli, e depois saí emprestado de jogar a Série A do italiano, até o primeiro 6 meses que eu cheguei. Depois o outro ano a gente conseguiu com o Empoli ainda classificar para a Europa League de hoje, que na época era a Copa UEFA, foi uma coisa histórica para o Empoli, né, porque é um time que sempre brigou para não cair, e aquele ano a gente conseguiu se classificar para a Europa League, então acho que foi muito legal, uma experiência muito boa, e um time do Empoli que é um time de Série A, que dá muita chance para os jovens da base. E isso me ajudou muito, essa escolha. A Fiorentina era um time um pouco maior, e isso quando passaram para mim, para o meu pai, que muitos meninos que iam para a Fiorentina não conseguiu essa adaptação, com o Empoli te dava mais chance, eu acho que ali foi uma escolha, acho que foi uma escolha muito certa também, porque o Empoli, cheguei lá né, com 17 para 18, comecei a jogar mesmo lá quase ia para os jogos, e fiz 6 jogos no primeiro ano no Campeonato Italiano. Era muito difícil tu ver jovens jogando naquele período no Campeonato Italiano, era muito mais idade avançada, e o Empoli me deu tempo para me crescer, para me adaptar no futebol italiano, que é o que os jogadores quando vão para lá, né, é o que mais sofrem, vamos dizer assim. Muito bem, nós vamos para o intervalo e depois vamos continuar essa história, né? Do Éder com o Criciúma, com o futebol da Europa, na Itália, seleção italiana e tudo mais, até o seu retorno ao Criciúma Esporte Clube. Que bom estar tendo essa oportunidade de entrevistar o Éder de uma maneira diferente, não para falar, como é que foi o jogo, Éder? Como é que foi aquele lance? Não. A gente está ouvindo a história do Éder desde o Criciúma, a sua saída e o seu retorno para o Criciúma. A gente volta já depois do intervalo comercial. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando.
tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando, meus amigos e minhas amigas, programa Dante Bragato Neto. Muito obrigado a você que está conosco. Além de nos assistir na televisão, tem o meu canal de YouTube que eu estou convidando você para se inscrever lá, né? Dante Bragato Neto, Esporte Notícia. O programa também está lá para você ver quando você quiser. No meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte Notícia. Se inscreva lá, clica lá no sininho para você receber as notificações. Bom, hoje o nosso convidado é o Éder, atleta do Criciúma, começou aqui, foi para a Itália, ficou um tempo na Europa, foi para a China, veio para o São Paulo e agora está no Criciúma, realizou o seu sonho de voltar para o Criciúma antes de encerrar sua carreira. O Éder, a gente estava falando antes do intervalo, quando da sua ida para lá. Aí você foi lá no Lete para ficar um período lá para teste, é isso? Isso, aí você fez stage que eles pediram, né? Aí você fez 3 jogos amistosos, fez 6 gols, é verdade? 6 gols, verdade. Que loucura. E aí o diretor não queria mais deixar eu voltar aqui. E aí na época o Moacir... Aí você tinha que idade? Eu tinha 16 anos. É. E aí o Moacir, na época, não deu certo a negociação, eu voltei. E aí onde foi? Depois eu fui para São Paulo, comecei a jogar. E aí onde depois a Fiorentina e o Empoli vieram com os diretores aqui e acertaram a negociação com o Moacir, onde depois deu certo a negociação com o Empoli e eu acabei indo para o Empoli. Mas quem te queria nesse período, depois que você voltou desse período de teste lá, a gente estava conversando aqui, o Bernardo foi volante do São Paulo e era empresário de futebol, e ele veio para aqui, para Criciúma, e aí te colocou, digamos, numa possibilidade de ir para a Itália, para um outro clube, né? Fiorentina, isso. Que daí esse diretor, que na época, quando eu fiz o stage, estava no Lete, ele passou para a Fiorentina. E de um jogo, eu lembro da Série B aqui, eu saindo do estádio com meu pai, e o Bernardo chegou e falou, vamos ali no Criciúma que o diretor italiano está aqui. Meu pai falou, como está aqui? Está aqui, ele quer te levar e tal. E aí fomos lá, e aí onde começou depois toda a negociação, que daí a gente sabe como acabou. Mas ele queria te levar para a Fiorentina. Para a Fiorentina, isso. Aí, pelo que você explicou antes, foi para o Empoli que dava mais oportunidade a jogadores jovens. Aí na Empoli você disputou quantos campeonatos italianos? Com o Empoli eu fiquei praticamente 3 anos e meio. Eu fiquei no Empoli, até depois o ano que o Empoli, o ano que eu saí emprestado, na época do Frosinone, o Empoli caiu para a Série B. Eu voltei para a Série B e foi o ano que eu fui o artilheiro da Série B com o Empoli, que eu fiz 29 gols no Campeonato Italiano. E aí, depois dali, foi depois onde eles me venderam e eu comecei, 4 anos na Sampdoria, 3 anos e meio depois, 3 anos depois que eu fiquei na Inter e tal, e o Empoli me vendeu, mas praticamente eu fiquei 3 anos e meio. E aí você foi artilheiro do Campeonato Nacional da B com o Empoli. Da B com o Empoli. Porque antes eu perguntei se era a primeira, porque eu me lembrava que o Empoli tinha jogado uma Série B. Sim, foi. Eu joguei a Série B. 29 gols? 29 gols. Foi o time que você mais fez gols ou não? Foi o ano, eu acho que foi o ano que eu mais fiz gol numa temporada, sim. E o Empoli tinha, na época, grandes nomes do futebol também, quando você jogou lá? O Empoli, quando eu cheguei lá, tinha vários jogadores conhecidos ali na Itália, mas de nome, grandes, assim, mundiais, no Empoli não tinha muito, só que era um time que, como eu falei, dava muita chance para os meninos da base e um time muito organizado, um time, assim, exemplo, que muitas vezes faz Série A, Série B, mas que se mantém sempre. Agora eu acho que é o 3º ano que eles estão se mantendo na Série A do italiano, com muitos meninos da base, e isso foi na época que fez eu e o meu pai decidir de ir para o Empoli. E aquele ano ainda que eu lembro que eu cheguei, 2006, foi um ano histórico para o Empoli, onde a gente conseguiu chegar, na época era a UEFA, né? Hoje é a Europa League, conseguimos ficar em 6º colocado no Campeonato Italiano. E então acho que foi muito legal, foi uma experiência muito boa, 3 anos e meio, foi o tempo acho que o Empoli me deu para mim mesmo me adaptar e crescer dentro do futebol italiano. Que legal. Bom, então além do Empoli, Éder, você jogou em quais outras equipes na Itália? Eu estava no Empoli, né, nos primeiros 2 anos, aí depois o Empoli me emprestou para o Frosinone, hoje onde eu acho que foi a minha vitrine mesmo, que o Frosinone estava na Série B do italiano,
E quando o Empoli eu não jogava, Série A jogava pouco, eu joguei 6, 7 jogos no ano, eu falei, pô, eu quero ser emprestado, eu quero jogar, sou novo e tal. E eu via que lá na Itália a idade era um pouco mais avançada para jogar, e daí com 19 anos me emprestaram pro Frosinone na Série B, onde eu acho que ali começou mesmo o nome do Éder a aparecer, que primeiro ano eu acho que eu fiz 14 gols na Série B, com 19 anos, todo mundo começou a se falar do Éder. E aí aquele ano o Empoli caiu para B, e o diretor pediu para mim voltar. Me comprou, na verdade, de novo, que eles tinham me vendido 50%, me comprou todo o meu passe novamente, e onde eu voltei, eu fui o artilheiro da Série B com o Empoli com 29 gols, e ali, daí começou vários times, lembro que eu conversei na época com o Milan, com o Roma, vários times, só que na época os diretores não se acertaram, e o Empoli começou, me emprestou um ano pro Brescia e eu voltava para eles, um ano pro Cesena e eu voltava para eles, até em definitivo que meu empresário falou, pô, não dá para ficar emprestando e voltando, onde em definitivo eles me venderam para Sampdoria, que eu fiquei quase 4 anos e meio em Gênova, na Sampdoria, e depois 3 anos na Inter de Milão. A Sampdoria que é uma força também do uma futebol força, italiano, uma força né? grande ali, eu joguei com nomes importantes, peguei o Samuel Eto'o, peguei alguns outros grandes jogadores ali que eu tive chance de jogar e conhecer um pouco mais da história da Sampdoria, que passou vários jogadores, Toninho Cerezo aí, um nome, né, muito conhecido nosso, brasileiro, passaram por lá, foram campeão em 91 da Copa do Campeonato Italiano, da Copa da Itália, e chegaram na final da Champions League, que perderam com o Barcelona de 1-0. Então, acho que aquele período foi o período que marcou mesmo a Sampdoria e levou o nome da Sampdoria a ser considerado um time grande na Itália. Você ficou até que ano na Itália jogando? Na Itália eu fiquei até 2018. Eu te perguntei porque... Metade de 2018 foi quando eu fui para a China. E você chegou a jogar contra o Maicon Cicinando lá, não? Sim, várias vezes. Tanto na Inter, quanto quando ele voltou para Roma. Várias vezes eu joguei contra o Maicon. Eu estive lá em 2010, conheci lá o centro de treinamento da Inter de Milão. E foi quando a Inter disputou. Aliás, naquele ano, 2010, a Inter ganhou a Tríplice Coroa. Ganhou a Tríplice Coroa, ganhou a Champions, a Copa da Itália e o Campeonato Italiano, né? Aquele ano teve um particular muito legal, porque a Inter, ela vinha num momento que estava bem na Copa Itália e na Champions League, e estava mais ou menos no Campeonato Italiano, onde eles tinham que ganhar de nós. Naquela época eu estava emprestado no Brescia. E 1-0 para a Inter, a gente empatou o jogo aos 89, e aos 93, faltando 1 minuto para acabar o jogo, eu sofri um pênalti. E aí foi o pênalti para nós, e o juiz, eu lembro que o juiz estava, eu entrei o outro atacante para bater, só que o outro menino quis bater o pênalti, e eu lembro que era o Júlio César no gol, e o juiz falou para ele, o Júlio César falou, bate o pênalti e acaba o jogo. E aí eu lembro que o Mike chegou pro Júlio e falou, então tu vai pegar. E ele pegou mesmo, e o jogo acabou de 1-1. E depois a Inter ainda conseguiu ser campeã do campeonato também, né? Que levou a Tríplice Coroa aquele ano. Naquele ano eu me lembro que eu fui lá e fiz entrevista com o técnico, era o Mourinho. Eu entrevistei o Mourinho. O Zanetti. Que legal, que legal. O Zanetti, o Maicon, jogava o Lúcio, o Júlio César. O Maxwell. Isso, era legal. O time era uma máquina, né? Legal, que legal que você foi lá no CT. Eu recebi a visita de duas pessoas que passaram no meu tempo em 2005 que eu gosto muito também, que foi o Dr. Guidinho, o Dr. Beirão e o Marquinhos. Eles foram lá me visitar lá no CT da Inter também. Foi muito bom ter recebido eles lá. Eu estive lá na Inter de Milão, no CT e também no Milan, mas nesse ano, 2010, estava uma bronca muito grande do Milan contra a imprensa contra o Milan. É verdade. E aí, chegando lá, eu tinha conhecido um representante do Milan aqui, que veio no bairro da Juventude, numa... como é que é? Milan Cup. Tinha aí eles vinham ver uns garotos e tal, era uma atividade do Milan pelo mundo aí. Sim. E aí quando eu cheguei lá, o André falou assim, Dante, que eu tinha conhecido, falou, vai ser difícil, dá uma bronca aqui com a imprensa e tal, mas eu fui mesmo assim, mas não conseguimos entrar. Não consegui entrar. Tava parado, tava o Ronaldinho Gaúcho lá, em 2010 Kaká, teve um ano muito... que eles não conseguiram ganhar, e aí tava toda essa brinca, mas aquele ano ali o Milan tinha feito um time muito forte, né? Mas infelizmente não conseguiu ganhar nada. O Éder, quando você foi para a Itália, foi naquele período que muitos jogadores brasileiros foram jogar na Itália, porque a Itália foi um paraíso para jogadores brasileiros. Aliás, jogadores do mundo todo iam para a Itália. O campeonato italiano era o maior status, era jogado no futebol italiano. Eu tive a oportunidade, Dante, de pegar, eu acho que uns anos importantes do futebol italiano, que eu cheguei lá no final de 2005, né? Então, de 2006 a 2010...
eu peguei o auge do campeonato italiano, né? Eu, na época, o Empoli, tipo, novinho, como eu falei pra você, com 18 anos ali no banco, eu vi, pô, Maldini, Ronaldo Fenômeno, como você falou, Ronaldinho, sei lá, Robinho, Thiago Silva. Eu tive a oportunidade de jogar com todos esses caras. Meu primeiro jogo, eu lembro até hoje, o primeiro jogo que eu fui com o Empoli pro banco foi contra a Juventus. A Juventus com Cannavaro, Thuram, Del Piero, Trezeguet. Era uma máquina, né? Era uma máquina, Buffon, que depois eu tive a oportunidade de jogar com ele, né, na seleção italiana. E aí, então, acho que eu peguei aqueles 3, 4 anos ali do campeonato italiano forte. Em 2010 entrou aquela crise na Europa e a Itália sofreu muito, e onde naquele período ali saiu vários jogadores, né? Tipo o Ibra, que foi o Barcelona, e outros tantos jogadores que saíram do campeonato italiano indo para os outros campeonatos. Mas de 2006 a 2010 tive a oportunidade de jogar com grandes campeões. Legal. Ô, Éder, como é que foi a história com a seleção italiana? Como é que foi jogar na seleção italiana, um brasileiro, como diz a nossa produtora, a Babi, um brasileirinho de Lauro Miller jogar na seleção italiana? Como é que aconteceu isso, Éder? Como é que foi essa história? Como é que foi a surpresa de saber, pô, vou jogar na seleção da Itália? Como é que foi? Cara, foi legal no sentido que eu vinha de 3 anos, né, fazendo bem com a Sampdoria, jogando bem, e eu recebi uma ligação dizendo que podia ser que a seleção brasileira ia me convocar para um amistoso. E nesse período, o Conte, né, que era o treinador que estava no Tottenham agora, me ligou e falou, ó, nós estamos participando das eliminatórias para a Eurocopa, né, 2016, e perguntou, você quer vir para a seleção italiana? Pô, eu estava na Itália fazia 10 anos, me sentia já como jogador também, e como estilo de jogo um pouco italiano. Pô, e a seleção italiana não é qualquer seleção, né? Imagina, é tetracampeão do mundo, tudo. Então, naquela época ainda, quando tinha o Totti, o Buffon, as primeiras convocações que eu fui, o Pirlo e vários outros, e aí não tinha como dizer não, e não me arrependo, porque eu acho que foi uma experiência incrível. Como eu falei, tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores lá dentro, Chiellini, Bonucci, Buffon, Pirlo, os caras que, quanto mais grande tu vê a humildade deles, eu lembro que quando eu cheguei eles falaram, não tem essa de tu ser ítalo brasileiro, se tu estás aqui é mérito teu por aquilo que tu estás fazendo, então tu só vai nos ajudar. Acho que também tive, vamos dizer, a sorte e a bravura também, que meu primeiro jogo pela eliminatórias da Euro, nós estávamos perdendo de 1-0, eu entrei e consegui fazer o gol do empate contra a Bulgária. Isso. E eu acho que daí ali começou toda essa história, e acabando com um grande europeu que a gente fez, infelizmente caímos nos pênaltis para a Alemanha, que tinha sido campeã do mundo aqui no Brasil, mas eliminamos a Bélgica, eliminamos a Espanha, que era grandes nomes que aquela Eurocopa. E eu acho que uma experiência única que vou levar para o resto da minha vida, de não só no futebol, como eu falei, de aprendizado, de viver com grandes personagens, com grandes nomes do futebol, gente que é campeã do mundo, campeã da Champions League, e tu vê que a humildade deles é a coisa que mais me impressionou. E você lembra quantos gols você fez na seleção italiana? Certamente eu fiz 26 jogos pela seleção italiana e fiz 8 gols. Uma boa marca, né? A nível de seleção, nem todos os jogos jogos inteiros, exato, né? Eu acho que na época com o Conte, na preparação, na eliminatórias da Eurocopa e na Euro eu joguei. E depois, quando chegou o outro treinador, que eu participei da classificação para o Mundial, eu não jogava mais titular, eu ia convocado, mas mais entrava nos jogos. Então acho que dentro desses 28 jogos, teve jogos também que entrei menos e tal, mas falando de seleção, é como eu falei, seleção é jogos sempre de detalhe, né? Tu chega lá, tu prepara aquela semana, é uma emoção diferente. E jogar na seleção italiana, meu Deus, né? Uma torcida fantástica, fanática. Fanática. É apaixonadíssima, como é a torcida do Brasil também, né? Na tua carreira na Itália, especialmente, ou no mundo do futebol, quais são os técnicos mais renomados que você pode citar para a gente, que foram seus treinadores, Éder? Dante, então, eu tive 2 treinadores, vários treinadores, acho que a gente aprende de todos. Mas eu acho que o Roberto Mancini, que está na seleção italiana hoje, e o Conte, eu acho que foram um dos treinadores que mais você pega indicações de dizer por que esses caras são grandes, né? O Conte num nível muito mais de preparação de jogo, de detalhe, e o Roberto Mancini um mais psicólogo, vamos dizer assim. Um cara diferenciado também. E outro treinador, que infelizmente morreu precocemente agora um período atrás, que é o Sinisa Mihajlovic, que foi um grande treinador, um grande jogador da Lazio e do Milan, teve leucemia e perdeu a vida muito novo. Foi um dos caras que eu acho que fez o que eu mudasse a chave de nível, vamos dizer, da chavinha do normal pro diferente, porque ele chegou na Sampdoria,
e ficou 3 anos lá com nós. E nós, com o time da Sampdoria, por 3 anos, fomos muito bem, brigando sempre por preliminar de Champions League, por Europa League. E então eu acho que ali toda a vida ele me cobrava muito. Ele chegava a dizer para mim, se nós perdíamos, ele chegava para mim, nós perdemos por causa de ti, se nós ganhávamos, ele dizia, tu ganhava por causa de ti, ele dizia tudo, tu tem que fazer a diferença, tu faz a diferença. E daí foi ali onde que eu recebi depois a chamada da seleção italiana, né? Por quanto bem ele me incentivou, me espremeu, que eu consegui tirar tudo aquilo que eu podia fazer, a personalidade, aquilo que talvez faltava um pouco. Eu acho que então, posso dizer que esses 3 treinadores, o Sinisa Mihajlovic, o Mancini e o Conte, eu acho que foram treinadores que me ajudaram muito na minha carreira. E digamos, 3 jogadores que mais te impressionaram que jogaram contigo, fora do país? Na seleção, nos clubes da Itália, ou contra você, que você jogou contra o... É difícil Tinha muita gente boa, né? É difícil fazer uma seleção assim, mas joguei com grandes jogadores, né? Vamos pegar 3 assim por posição, acho que eu colocaria o Buffon no gol, por aquilo que ele representa e pelo grande goleiro que ele foi. Cara, zagueiros, eu joguei com muitos zagueiros contra... Sérgio Ramos, Thiago Silva, Chiellini, Bonucci, vários outros, mas eu fico com um brasileiro aqui que fez a história, que é o Miranda, o cara que dividi com ele por quase 5 temporadas no vestiário, um cara sensacional, um jogador fora de série por tudo aquilo que ele ganhou também no Atlético de Madrid, tá um grande cara. Meio campo, acho que também joguei com muitos meio campos bons, Verratti, De Rossi e tantos outros, mas acho que o Pirlo é o cara que é diferenciado. E no ataque vai ser difícil de fazer a lista, porque consegui jogar com muitos caras bons, cara. Muitos caras bons sei lá, do argentino o Mauro Icardi, o Samuel Eto'o, cara, muito o Pérez, hoje está no Tottenham, o Antônio Cassano, o italiano, muitos jogadores bons, então é difícil de fazer hoje um nome assim, mas acho que com todos que eu joguei, eu acho que com todos você aprende um pouco, eu te falo mais um pouco ainda mais dos atacantes, que você vai pegando um movimento de um pouco todos assim, e você vai aprendendo sempre. Legal, né? São histórias do Éder, que felizmente, para nossa alegria, voltou para o Criciúma, né? E realiza aí um desejo seu, que ele nunca escondeu, de voltar a jogar no Criciúma Esporte Clube, né? Depois do intervalo, a gente vai falar da saída do Éder para fora da Itália e, claro, o último bloco, né? Com o seu retorno aqui para Criciúma, como é que está sendo essa história com o Criciúma Esporte Clube, com a torcida do Tigre, o Tigre campeão catarinense do ano de 2023. É rápido, a gente vai para um intervalo breve e voltamos já com a sequência do programa Dante Bragato Neto desta semana, entrevistando Éder, craque do Criciúma, jogou na seleção da Itália, enfim, o Éder já vai conversar mais com a gente. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Gente, estamos de volta. Infelizmente é o último bloco do programa com o Éder, né? Fazia tanto tempo que eu queria
fazer esse programa com o Éder, graças a Deus deu certo, até porque a vida de jogador profissional não é fácil. O atleta profissional treina praticamente todos os dias, é dois turnos, enfim, é jogos, é concentração, não é fácil, mas o Criciúma me ajudou, né? O Celso, assessoria de imprensa, a direção do Criciúma e o próprio Éder também, né? Para que a gente pudesse realizar esse programa entrevistando o Éder, contando as suas histórias no mundo do futebol, ele que está de volta ao Criciúma. Bom, o Éder, a gente falou bastante do futebol italiano, da seleção da Itália e tudo mais. Aí você sai da Itália que ano e para onde? Eu saí da Itália na metade de 2018 e foi o ano onde eu fui, que depois eu fiquei 2 anos na experiência que eu tive lá na China. Então, em 2018 eu saí da Inter e aí fui para a China, que na verdade ali foi um episódio também que eu queria ficar na Europa, tudo tal, só que o presidente da Inter de Milão não queria me vender para o time da Europa, e eu naquele período eu tinha um pouco meio que brigado com o Spalletti, que hoje está no Napoli, que era o treinador nosso na época, e ele falou, ó, se tu quer sair mesmo, tal, só deixa tu ir pro meu time lá da China, e aí foi onde eu tomei a decisão e aí fui lá para a China e para viver também essa experiência. Você jogou em qual era o clube lá na China? Jiangsu Suning, se chamava, que era do dono, do presidente da Inter de Milão. E aí onde eu fiquei 2 anos lá, e de estrangeiro era eu, o Alex Teixeira, o Ramires, que depois veio pro Palmeiras, e depois o Miranda, né, que chegou junto com nós. E onde tivemos a felicidade de ser campeão também, lá na China, um campeonato que naquele período tava começando a ficar muito forte, com nomes tipo o Vitor Pereira, que era treinador do time do Hulk, do Oscar, e vários outros times que naquela época um campeonato, né, estava crescendo bastante, e tivemos a possibilidade de ter sido campeão lá na China, então foi uma experiência muito legal. Você ficou quanto tempo lá na China? Fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos. E também teve sucesso Graças fazendo a o que Deus. mais você sabe fazer, que é Graças gols? a Deus, foi muito bom lá na China, eu acho que a gente se deu muito bem, eu e o Alex Teixeira, que hoje está no Vasco, jogava eu e ele na frente, e lá na China eu fiz, acho que 65 jogos e 34 gols. A gente fez em 1 ano e meio, não deu quase 2 anos por aí. E aí o Alex se deu muito bem, onde a gente conseguiu com um time que era um time considerado normal para brigar pelo 5º ou 4º lugar, e no fim conseguimos tirar o título do Invicto Guangzhou, que era o time aí do Talisca, do Paulinho, e de vários outros, o Elkson, vários outros jogadores brasileiros que estavam lá, que era o time que eu acho que ganhava 7 anos consecutivos, a gente conseguiu tirar a invencibilidade deles e ter sido campeão lá na China. Nessas andanças tuas na Itália, na China, enfim, você chegou ou pela seleção italiana a jogar contra o Cristiano Ronaldo ou não? Joguei um amistoso. Amistoso? Um amistoso contra Portugal, sim. Amistoso. Você falou do Talisca agora, eu me lembrei, porque o Talisca está jogando com Ele está jogando com o Cristiano, com o Cristiano Ronaldo, com o Cristiano, sim. Oportunidade de... são caras diferenciados, né? E para viver na China é muito difícil? Então, Dante, assim, lá na China, a gente sempre fala muito dos meninos, o importante é da cidade. Depende da cidade, é fechada na cultura chinesa, e depende da cidade, são cidades internacionais. E eu tive sorte, porque a minha cidade era 40 minutos de Xangai, que é uma metrópole enorme, e a minha cidade era bem internacional, assim, então a gente gostava de viver, nós via a maioria dos brasileiros, quase todo mundo junto, e posso dizer que a minha cidade era muito boa e a gente se adaptou bem. Legal. O Éder, você é um exemplo para qualquer atleta que esteja começando a sua carreira, ou já na carreira há algum tempo, porque eu já comentei isso no rádio, na televisão, e te conhecendo já desde 2004 e te acompanhando em toda essa tua trajetória que você passa para mim, eu sempre procurei te acompanhar. Você nunca houve nenhuma polêmica com o Éder sempre foi muito cuidadoso. Quando eu estava na Copa São Paulo, eu disse isso, olha, além de ser um cheque visado para o Criciúma na sua qualidade técnica, vocês vão conhecer esse rapaz. Ele é muito centrado naquilo que ele faz. É um cara comprometido e realmente você leva essa marca aí em toda a tua vida, né, Éder? Dante, eu acho que o importante é a família, né? Acho que a minha família, seja meu pai, minha mãe, a educação que você traz de casa. Berço, né? A educação que você traz de casa. E eu acho que aquilo que você quer fazer, que é aquilo que você quer mesmo e aprender para a tua carreira. É como eu falo, a nossa máquina é o nosso corpo.
Então, eu lá na Itália aprendi muito isso, a cultura do trabalho, a cultura de se cuidar, a cultura de lá na Itália de chegar 1 hora antes do treino e talvez ficar 1 hora depois do treino. Trabalhar, cuidar do seu corpo para depois você conseguir ir em campo e dar o seu melhor. Se cuidar fora, na alimentação, em tudo. O que hoje eu acho que se os meninos hoje tiverem essa cabeça, eles saem na frente a respeito aos demais. E eu acho que a escola também italiana, que cuida muito disso, acho que isso para mim me ajudou muito, mas como você falou, acho que vem do berço e a educação que minha mãe, meu pai, minha família, sempre a minha esposa que sempre me acompanhou e depois quando eu tive os filhos, isso tu vai crescendo também, eu acho que isso me ajudou muito. A família é fundamental em todos os aspectos. Bom, aí o Éder voltou para o Brasil, depois de quantos anos? Depois de... Essa aí, 2005? Depois de 15 anos. Voltou em 21? 2020, eu voltei, 2020, 15 anos praticamente. Como é que foi essa sua volta? Você queria voltar? Como é que aconteceu essa vinda para o São Paulo? Dante, então, a gente saiu lá da China, né? Acabou o campeonato, fomos campeão, nós tínhamos contrato, por causa da pandemia o time meio que o descontrato ia cancelar e tal, a gente decidiu de rescindir o contrato. E aí tínhamos um time da Itália me ligando e tal, isso era janeiro. Esperei até fevereiro e tal, daí o Miranda falou, pô, tô indo pro São Paulo, os caras apertaram de ti, vamos lá e tal. O São Paulo quer colocar pessoas, tipo, jogadores mais experientes dentro do grupo, junto com os meninos, para quem sabe voltar a ganhar. Muitos anos o São Paulo não ganha. Falei, Miranda, eu quero voltar pra Itália e tal, mas no final eu acho que era uma oportunidade de voltar e também é sempre o São Paulo, né? Uma camisa de respeito, um time grande do nosso futebol. Eu peguei e falei, quem sabe é o momento de ficar mais perto também da família e tal, e decidi de voltar pro São Paulo, de voltar pro Brasil. Quando você voltou, era o Rogério Ceni, não? Não, era o Crespo. Eu peguei o Crespo. E, cara, eu posso dizer que foi uma experiência muito legal, muito legal. Eu, infelizmente, comecei bem, 2 gols no Paulistão, 1 gol na Libertadores, depois tive uma lesão. Eu acho que de muito tempo fora e volta pra cá, essas correrias do futebol brasileiro um pouco me atrapalhou. Mas mesmo assim tive a felicidade, depois de 10 anos, ter sido campeão com o São Paulo, que era 10 anos São Paulo não ganhava o Campeonato Paulista. Eu tive a felicidade de ser campeão com o São Paulo, um grupo muito bom. E em 1 ano e meio eu joguei 3 finais com o São Paulo, né? Joguei o Paulistão, que foi campeão. No outro ano, infelizmente, saímos ganhando do Palmeiras na primeira final 3-1, depois perdemos a segunda final e não consegui ganhar o bicampeonato paulista e a Sul-Americana também no final, mas eu acho que por aquilo que como o Miranda na época me ligou dizendo que aquilo que o clube queria impor dentro, botar gente mais experiente para o clube voltar a disputar, eu acho que 1 ano e meio ter conseguido jogar 3 finais foi uma coisa importante e num clube onde você vai é um clube grande, um clube de camisa, um clube que eu me orgulho de dizer que eu joguei lá, mas um clube que está passando por dificuldades, como a gente vê. A gente vê que a diretoria de agora está tentando arrumar a casa respeito àquilo que deixaram, muitos conselheiros, muita briga, às vezes interna, onde levam toda essa proporção muito grande em cima e a pressão que tem no São Paulo de ganhar todo ano, né? Mas eu posso dizer que 1 ano e meio que eu fiquei ali disputar aqueles 3 títulos, para mim foi uma experiência muito grande. Pois é, né, gente? As histórias do Éder são histórias para a gente contar, relembrar e comemorar, né, Éder? Porque eu acho que você só tem motivo de comemoração nessa tua carreira, que ela é vitoriosa em todos os aspectos. Você estava dizendo agora há pouco, você chegou no São Paulo, foi campeão paulista, e o São Paulo fazia 10 anos que não era campeão. Olha só a coincidência, aí você vem para o Criciúma, fazia 10 anos que o Criciúma não era campeão, e o Criciúma é campeão em 2023, né? Pode me chamar de pé de coelho, então, né, Dante? É verdade, é verdade. Não, mas assim, Dante, como você falou, a minha carreira, eu só tenho que agradecer, como eu falei, né, a aproximação da minha família, a Deus, né, eu sou um cara muito devoto a Santa Paulina e muito credente em Deus, e sou um cara que me apega muito na fé em qualquer momento. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, sempre com a cabeça igual, nunca me exaltando quando as coisas estão bem e nunca me deixando cair também quando as coisas estão mal. Mas só tenho que agradecer mesmo por essa carreira, por muito mais do que eu imaginava, né, cara? Como chegar em grandes times como a Inter, chegar na seleção italiana e ainda mais agora, como você bem falou, um sonho, né, cara? De sair daquilo que eu vivi como... Na dificuldade da base, que você sabe do que é, de chegar aqui e todo dia ter 70, 80 meninos querendo se sobressair, que 1, 2, 3 pode ser que chegam. E eu ter conseguido chegar no profissional em 2005, ter sido campeão e girar o mundo, e depois ter essa oportunidade de voltar para casa, ser recebido com carinho aqui da cidade inteira, da torcida,
jogando perto agora aí de pai, mãe, irmãos, os meus sobrinhos, todo mundo aí é torcedor do Criciúma e ter a oportunidade depois de 10 anos, dar novamente, né, ajudar novamente junto com o nosso grupo, o Criciúma ser campeão catarinense de novo é uma história que nem dos melhores meus sonhos eu acho que eu podia imaginar, por isso que eu só agradeço a Deus mesmo. Legal. Foi pênalti ou não foi? Lá em Brusque. Então, Dante, eu brinquei ainda com... brinquei não, falei pro Ramon, falei, você tem que decidir no campo, não pode sempre delegar pro VAR, até pro VAR não tem a situação que você tá no campo. E eu falo, quando você tá na frente e o outro tá atrás, é igual no trânsito, quando você bate atrás, você é sempre o culpado. Você tá em velocidade, você toca, pode ser um toquezinho, é difícil você se manter em pé. E aí ele pegou e começou a falar, não sei, mas o que me deixou um pouco mais assim, que eu escutando um pouco ele falando com o VAR, ele perguntava, estás em dúvida? Pô, como você pergunta para um cara que está caminho do VAR, se estás em dúvida? 3 minutos para decidir. Então, tem umas coisas que às vezes o nosso futebol tem que melhorar, mas também os árbitros são humanos como nós também que podemos errar. Sabe que eu estava transmitindo o jogo, pela Rádio Cidade em Dia, eu e o Mário Lima narrando juntos o jogo. E na hora nós dois falamos, e o Guto Silva estava comentando, pênalti. Depois, insistimos, pênalti, a arbitragem errou, o VAR errou. Depois mandaram uma imagem para mim, de frente para você e o zagueiro. Eu falei, não, acho que não foi. Voltei atrás. Mas daí depois, na segunda-feira, eu fui ver num outro ângulo, foi pênalti, né? É que na verdade, assim, né, Dani, como eu falo, a dinâmica, e até foi legal que nós tivemos uma palestra ontem com a CBF, e eles falaram que os árbitros estão treinando, jogando futebol, para eles terem um pouco de dinâmica do que o jogador sente. Entende? Um exemplo, não sei, vou te dar um exemplo, sei lá, quando você está em velocidade, alguém te toca um pouco. Então, exemplo, eu estou na frente, a primeira bola eu levo com a coxa. A segunda, quando ela cai, ela fica um pouco atrasada. Quando eu estou me preparando, ele me toca um pouco aqui em cima e toca com o joelho dele na minha panturrilha. Quando ele toca aqui, não tem como tu se preparar ou tu se organizar. Então, tipo assim, na velocidade, eu acho que isso, às vezes agora, como a CBF passou para nós, que os árbitros estão fazendo isso, eu acho que eles vão entender mais a dinâmica de jogo. Porque se você botar você em total velocidade e eu fazer assim, desequilibra, já era. Você perde o passo e tal. E isso, quando o árbitro disse que eu falei pro Ramon, eu acho que você tinha que marcar e você ir lá ver. Entendeu? Não que você delega já pro VAR diretamente um cara que tá lá. E outra, na Série A do Brasileiro ou na Série B, são 10, 12 câmeras. Aquele dia lá do VAR, lá me falaram que não tinha todas essas câmeras ao redor do estádio, entende? Então, tipo assim, é diferente ele estar ali junto comigo, na mesma direção, no mesmo ângulo, tal, do que depois o VAR ter uma câmera ali que pode ser que pegue só de trás ou pegue só de frente. Então, mas como eu falei, graças a Deus deu tudo certo, ganhamos, fomos campeões, mas e os árbitros também erram, como a gente também erra um gol, erra um passe, erra tudo. Então, mas no momento ali, o que eu falei pra ele, quando você tá em velocidade, você tem apenas um toque, é difícil você se manter em pé. E até porque, como eu falei na transmissão, pô, se o Éder tá na frente, um cara que tem visão de gol, que tem faro de gol, que sabe fazer gols, ele tá na frente do zagueiro, vai cair por quê? Vai cair porque não tem sentido. E foi na hora que eu fui puxar a perna, porque, exemplo, eu vou te contar em detalhe, tipo, a minha intenção já quando eu tô indo pra bola, que eu boto ela na frente, que ela pica, a minha intenção era bater de esquerda não cruzado, no canto do goleiro já, no canto no primeiro pau, no cara. Então, quando tu tá armando, que tu vai botar ela pra trás, o cara tá atrás, tu toca pra trás, ele te dá a carga e toca aqui, aí não tem como você ficar em pé, entende? Então, mas são dinâmicas, como eu falei, que talvez os árbitros agora, como isso que a CBF passou pra nós ontem, fazendo essa dinâmica de jogo, quem sabe eles entendem um pouco mais do que é uma dinâmica do futebol, do que eles podem talvez melhorar. Isso vai ser legal também. Interessante. Eu entrevistei o Renato Marcílio também, falando sobre vários assuntos, de algumas mudanças que vão ter agora, que acho que vão melhorar. Bom, Éder, a gente está se encaminhando para o final, tem pouquinhos minutos aí para a gente terminar o programa. A tua intenção é jogar mais quanto tempo? Você está pensando em aposentadoria? Como é que funciona isso? Então, Dante, eu né, quando teve toda aquela polêmica antes de o Éder vir para cá, que no final todo mundo, o Éder não vai vir e tal, eu, desde o começo, como eu já falei nas entrevistas, fui bem claro com o presidente. Eu falei, presidente, eu acho que o jogador, ele tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem de cabeça, tem que estar bem para aquilo que eu falei para você, para se cuidar. Não adianta eu dizer, eu vou lá pro Criciúma e depois não querer me cuidar, entende? Então eu falei para ele, me dá um tempo, deixa eu pensar, porque se eu for para ali, eu quero estar bem, eu quero me cuidar, e a gente sabe que há 37 anos você tem uma lesão a mais, você não chega a 100% às vezes num jogo, então você tem que estar bem, e ali foi onde eu tomei a decisão de dizer, não, presidente, se eu decidir de fazer mais esse sacrifício, eu vou continuar no Criciúma, senão eu vou parar.
E aí eu decidi de estar aqui, graças a Deus aí fomos campeão, estou bem, manteve bem, graças aos preparadores aí, estou bem. E por agora eu quero terminar esse ano bem, mas é como eu falei, ano que vem vamos ver se eu tô com essa mesma disponibilidade de passar por mais outros processos de preparação, de tudo e tal, mas E para jogar a Série A, né? E para jogar a Série A, se Deus quiser, se Deus quiser. Acho que entramos né, nessa Série B, onde às vezes né, é um pouco uma pegadinha, vamos dizer assim, onde muitos dizem que não tem time grande, mas eu acho que todos os times talvez estão num nível ali que todos podem pensar que entram para brigar. Então acho que de lado do entusiasmo que tem, né, que nós fomos campeão catarinense, acho que temos que entrar com cuidado e que a gente vê que talvez não tem time de camisa, mas todo mundo no mesmo nível, então acho que temos que entrar com cuidado, pé no chão, mas podemos dizer que o sonho seria, né, esse acesso mesmo, ia ser um ano perfeito aí na minha volta, mas vamos com calma, com cuidado, porque eu acho que é uma Série B que muitos times reforçaram aí e acho que vai ser, como todos foram, né, muito, muito competitiva. Mas você não tem o teu histórico você não tem um histórico de lesões, né, Éder? Você não teve... Você fez alguma cirurgia já na sua carreira? Nunca tive, não, né? Dante. Graças a Deus, nunca tive só lesão mesmo muscular, de períodos curtos de readaptação e tal, mas de lesões assim, que precisou de cirurgia, nunca tive, graças a Deus. Então dá para jogar mais ainda, né? Vamos ver. Bem mais ainda, né? Mas tá tudo certo, tá feliz? Tá tudo certo, tô feliz, tô muito feliz assim. Até falei no jogo lá contra o Camboriú, em Balneário Camboriú, que foi um jogo espetacular teu e do Fabinho, né? O Fabinho fez 3 gols, acho que você participou dos 3 gols, né? Foi. E eu disse, pá, caramba, o cara né, com essa carreira toda, correndo com essa alegria, porque teve 2 lances aí que você partiu atrás do marcador e chegou na frente dele. Falei, caramba, né? E aí é porque realmente se cuida muito, né? A gente como e eu falei, gosta do que faz, né? Isso, a gente tem que se cuidar, como eu falo, uma academia a mais, um cuidado a mais, e depois eu acho que do jeito também que o grupo aqui me recebeu, e também os preparadores, o Mr. Tencati, por como me recebeu, por como me trata, eu acho que você tem essa adaptação que é muito legal. E eu acho que uma coisa muito importante aqui, eu acho que é um grupo que não tem muita vaidade, um grupo que isso é importante no futebol. Um grupo não importa se o Éder fez um gol, se o Éder fez 10, se o Fabinho fez 2, fez 3, o importante é que no fim o objetivo comum do clube e do grupo chega no fim. Não adianta um ser artilheiro, o outro e no fim a gente não ter sido campeão. Então, como eu sempre digo, individual você ganha jogo e com a equipe você ganha título. Então, hoje aqui nós estamos com uma região, um clube e um grupo, todo mundo feliz, né? Por aquilo que a gente conseguiu, que foi o objetivo em comum de todos. Então, acho que isso que é o mais importante. Tá aí a nossa conversa com o Éder. A gente poderia fazer mais 1 ou 2 programas, mas quem sabe a gente terá outras Vai ter outra oportunidade de conversar mais com o Éder. Parabéns pela tua trajetória, Éder. Sucesso para você nessa temporada. Eu estou apostando, assim como apostei desde antes de começar o campeonato, que o Criciúma seria campeão catarinense. Eu aposto que o Criciúma vai subir esse ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Valeu, Dante. Felicidades, obrigado pela entrevista. E que venham muitos gols aí, e principalmente, como você disse, né, é para o grupo que venha o acesso, que venham títulos e que a história tua nessa volta, o Criciúma seja uma história super vencedora. Um grande abraço, Éder. Amém. Que seja um ano feliz aí para todos nós. Eu que agradeço pela oportunidade e por essa conversa. E você sabe o carinho que eu tenho por você. Te agradeço mesmo. Valeu. Obrigado pela camisa. Valeu. Né? Tamo junto. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Que Ele nos abençoe e até o próximo programa.